continuar com o hino 227. Deixei a Bíblia. 227. 227. Deus amou este mundo. 227. Deus amou este mundo. Amém? Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador, e agora nunca mais perece o que crê na vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. Amém. O pecado na cruz foi vencido, mortes pela fé vencer também. Deixa-se revestido e receber a coroa. Amém. Prisioneiro do pecado, vaga-se esperança nele, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê na vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. Amém. O pecado na cruz foi vencido, mortes pela fé vencer também. Deixa Cristo receber a coroa. Amém. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê na vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. Amém. O pecado na cruz foi vencido, mortes pela fé vencer também. Jesus Cristo revestido e receber a coroa. Aleluia. Glória a Deus. Vitor, continua com o violão aí. Não larga o violão. Bem, irmã, que Deus te usar. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Cumprimento a Deus com a paz de Jesus. Amém. Amém. Nós se atrasemos um pouco, mas Glória. cheguei a tempo. Graças a Falou que Deus. era para mim hoje. Abriu o curso, a gente me deu a atrasadinha antes. O seu Vitor está disponível para louvar o hino. Não trouxe o CD? Pode ser. Eu deixei já no pendrive já. Oh, aleluia. Abençoa os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se tem aqui.
É uma alegria para mim estar aqui, né? Conheço o Leandro Gonçalves há muito tempo. E o André, que eu estou conhecendo agora. Pela primeira vez, vocês estão celebrando. E eu? É no grupo, né? Aí não, bota no 11. Se não pegar o 11, bota no primeiro. Tem instrumento, não para fazer, né? Aí no 11. Quando eu preciso, chamo por ele me ouve, me atende, Aleluia! é fiel. Ô, glória! Vai mandar anjo pra me guardar. Aleluia! Companheiro, melhor amigo, Aleluia! Deus verdadeiro, Ô, glória! maravilhoso, Jesus, Ô, glória! de Judá. Ô, glória! Aleluia! Esse Deus é tremendo, forte no mar, tá salvando o homem e transformar. Aleluia! Poderoso, Ô, glória! mandou um anjo. Aleluia! Não há tempestade que ele não calme, de na bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu Aleluia! Ô, só glória! por me amar. Se tu precisa, me chama por ele, Aleluia! ele te ouve, Ô, glória! te atende, é fiel. Ao mandar anjo pra te guardar. Aleluia! Ô, glória! Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Aleluia! Ô, glória! Esse Deus é tremendo, forte Aleluia! na Ô, fala, glória! para salvar o homem, é poderoso Ô, glória! para me guardar. Graças a Deus! Aleluia! Ô, glória! Ele na bonança, alegra minha alma. Aleluia! Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluia! Ô, glória! Deus te louvado! Aleluia! Ô, glória! Santo, santo, santo é o teu nome! Santo és tu, meu Pai! Aleluia! Ô, glória! Ô, louvado é teu nome, Senhor! Aleluia! Ô, glória! Aleluia! Santo, 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 santo é o teu nome! Santo és tu, meu Deus! Aleluia! Esse Deus é tremendo, Ô, glória! para salvar o homem que até informar. Aleluia! É poderoso, Aleluia! me guardar. Ô, glória! Não há tempestade que ele não acalme, ele na bonança, alegra minha alma. Ô, glória! Desceu lá da glória, me deu vitória, só por Aleluia! Ô, glória! ele lá da glória, me deu vitória, Aleluia! só por me amar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus. A irmã Nádia está com vontade para ela palmitar. Glória a Deus! Aleluia! Ô, glória! Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Vamos louvar o hino 84.
Meu esposo vai passar aqui, vai fazer a palavra por Glória, ver os irmãos e fazer uma oração. Aleluia. Graças a Deus. É uma noite de alegria, por mais uma noite. O pessimista conta menos uma noite. O otimista conta mais uma noite. Escolha quem quer ser. E com muita alegria, né? Que eu tenho os meus dois amigos. Um é pai. Né? A vida me deu, Deus me deu. E com muito orgulho, tenho muito orgulho disso. Meu grande amigo também, Vanderlei, né? Homem de Deus, homem fiel. Vamos se pôr em pé, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4 até o amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4 até o amém. Quatro. 15, 4. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Lá no 20, lá, irmãos, ó, segue no 20, 16, diz assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite que o Senhor tem nos concedido, Pai. Aleluia. Te agradecemos, ó Deus, aleluia, por ter nos escolhido, por ter, aleluia, nos tirado, Senhor, da onde o Senhor nos tirou, Pai, e nos colocou aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, aleluia, pelo trabalho que tivemos hoje, Senhor. Te agradecemos pelo pão em nossa mesa, pelas vestes em nosso corpo, Senhor, pela família, pelos amigos, Pai, por essas portas abertas, Pai. Te agradecemos pelas almas que o Senhor vem trazendo aqui, Senhor, e o Senhor tem nos dado sabedoria e graça, Pai, aleluia, para que nós possamos ter algo de Ti, Senhor, para oferecer, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, te agradecemos, Senhor, aleluia, por tudo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, que nós vimos, Senhor, e tudo aquilo que também o Senhor fez, Pai, que nós não vimos, ó Deus, aleluia, aleluia, te agradecemos, Pai, maravilhoso e santo, por mais essa noite maravilhosa que aqui estamos na Tua presença, eu creio, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Alex está com vontade de colocar o hino. E alguém tirar o disco da nossa pé. Aleluia. 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 Com a paz com Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Que essa paz esteja em cada coração. Amém. Aleluia. Vamos abrir a 175. Aleluia. Irmãos amados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a letra mais. 175. Então, de preferência, né? Aleluia. Glória. Irmãos amados, me desagradaram, sempre avante, e triunfante, combateremos, e
Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã Taina vai estar aqui fazer a apresentação lá do visitante. Aleluia. E depois o Vitor vai estar louvando mais um. Glória. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por este culto abençoado e por todas as vidas que estão aqui. Graças a Deus. Hoje é uma noite de vitória, né? Para cada um que chegou aqui é uma noite de vitória. Aleluia. Muitos não conseguiram, não tiveram forças, né? Outros ficaram irritados, outros tantas situações. Mas o importante é que nós estamos aqui para interceder por esses que não puderam estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, nós temos a honra, né, de receber os nossos amados irmãos. Nesta noite, quem vai ministrar a palavra é presbítero, né? Evangelista. O nosso amado evangelista, o irmão Vanderlei, ele é encarregado, né, ele é pastor ali da Valmeri Antunes, congregação Valmeri Antunes, que faz parte do distrito Safira. Glória a O Deus. pastor José Vargas. E também acompanhando nosso amado irmão que vai ministrar nesta noite, nós temos o nosso amado irmão Vitor, que é irmão Vitor, o senhor é o quê? Eu sou uma voz que clama. Auxiliar. Não é. Para. É pastor. É pastor. Irmão Vitor, né? Nós somos, a gente teve revelado irmão Vitor, anos atrás, ali com o Roberto, Mavi, foi bênção, né? E um amigo muito amado, né? Glória a Deus. Irmão Vitor, para você não saber, ó, ele nasceu numa igreja e morou no bairro Vila Jardim, onde a igreja era a metade do terreno da irmã Maria Bittencourt, falecida irmã Maria Bittencourt, Maria Camilo e o irmão Edson Cardoso, que já fez uma visita aqui agora há pouco tempo. Uma benção. E sempre assim, ó, só que ele não tem violão, né? Guitarra. Foi na casa dele lá, vai ver vários instrumentos, até lá, ó, trompete, uma benção. É música. Uma benção. E os demais irmãos são todos da casa, né? Hoje nós estamos recebendo a nossa amada irmã, esposa do irmão Alex, a irmã Ana Paula. Mas que sempre que ela pode, ela está aí, né? E os demais irmãos são nossos. O irmão Ismael nem vou falar mais, né? O irmão Ismael, graças a Deus, é um soldado que o Senhor Jesus mandou para cá, né? Aleluia. O amado irmão está sempre que pode, né? Está aqui juntamente com o nosso irmão, os músicos. Então vamos colocar de pé e vamos Glória a Deus. dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que bom que você veio hoje à casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio hoje conosco está. Que bom que você veio, Jesus vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio hoje conosco está. Que bom que você veio, Jesus vai te abençoar.
Aleluia! Glória! Glória! Maior que o fio de areia, temos a pedra. Maior que a pedra, Aleluia! temos um monte. Maior que o monte, a cordilheira. Aleluia! Maior que tu, porém, não há ninguém. Aleluia! Glória! Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que compõe igual a ti. Aleluia! Não há no mundo ou há no céu além maior que tu, meu Deus. Não há ninguém Aleluia! Glória! maior na criação. Temos o homem maior que o homem. Aleluia! Temos o anjo maior que o anjo, arcanjo e guerreiro. Aleluia! Glória! Maior que tu, porém, Aleluia! Glória! não há ninguém Aleluia! maior que tu, meu Deus. Deus é louvado! Não Aleluia! há ninguém Glória! que se compare. Santo, santo é o teu nome! Não há no mundo ou lá no céu também Glória! maior que tu, meu Deus. Não há ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo és tu, meu Deus. Aleluia! Oh, glória! Maior que a lua, Deus é a glória, aleluia! temos a terra. Maior que a terra, temos o sol. Aleluia! Oh, glória! Maior que o sol, o universo. Aleluia! Oh, glória! Maior que tu, porém, não há ninguém. Aleluia! Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Não há no mundo Deus é ou lá no céu também aleluia! Oh, maior glória! que tu, meu Deus. Não há ninguém. Aleluia! Oh, glória! Santo, santo é o teu nome! Santo, santo é o teu nome! Oh, glória!
Graças a Deus. Irmão, por gentileza, aleluia, glória a Deus, o mais importante, você esteja atento para a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, aqui está o teu servo, Pai, que está incumbido para ministrar a tua palavra, Pai querido. Venha falar conosco, com a tua noiva, com a tua igreja nessa noite. Revela teus mistérios, tuas maravilhas, teus prodígios, Pai. Revela o íntimo do profundo, Pai querido, Pai amado. Usa o teu servo nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja. Uma doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Também o nosso pastor Jorge, a irmã Tânia, o irmão André, sua esposa. Que Deus abençoe a todos nesta noite com a paz do nosso Senhor. Meus irmãos, antes dos irmãos assentarem-se, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia juntamente comigo nesta noite, uma palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Aleluia. Glória. Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, a partir do versículo 23. Diz-nos a palavra do Senhor: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Podem tomar assentos. Glória. Quero agradecer a Deus essa noite por esta oportunidade de estar juntamente com os irmãos. Agradecemos o convite feito pelo irmão Jorge, a irmã Tânia. A irmã Tânia esteve lá na congregação ministrando para as crianças uma campanha. E Deus nos abençoou grandemente naquele final de semana. E ficou uma saudade, viu, irmã Tânia? O pessoal vão querer só de volta lá para ministrar para as crianças. Foi uma noite especial que Deus abençoou grandemente. E quando recebemos o convite da irmã Tânia, eu perguntei para ela: posso levar um cantor, alguém para cantar? E eu disse: pode. Eu ia trazer minha esposa, minha filha, mas hoje tem culto na congregação, culto de jovens, e a minha filha coopera ali com a mocidade, a minha esposa está acompanhando. E aí eu me lembrei do meu companheiro, o Vitor. Longos anos, quase mais de 20 anos, né, Vitor? Que nós nos conhecemos, somos vizinhos praticamente ali, congregamos juntos e nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor e já sentimos uma liberdade do Espírito de Deus, um povo alegre, um povo feliz, porque o povo de Deus é alegre, irmãos. O povo de Deus é alegre. Não importa a quantidade, não importa, o que importa é quando o povo está reunido no nome do Senhor. E há uma liberdade, o Espírito Santo de Deus, ele invade o lugar. Aleluias, e a glória é para o Senhor. Meus irmãos, temos lido nessa noite uma passagem bíblica onde fala de Jesus andando por cima do mar. Aleluia. Mas o texto sagrado lhe diz, no capítulo 14, versículo 13, que Jesus, ele ouvindo a respeito de João Batista, que havia sido decapitado, Jesus, ele retira-se para um lugar deserto, e ali estava só com os seus discípulos. Aleluia! Jesus retirou-se para aquele lugar
aleluia, para estar só por um momento, porque a notícia que ele havia recebido sobre a decapitação de João Batista. João Batista ele não foi decapitado porque ele era uma pessoa má, porque ele era uma pessoa que fazia orgia, porque João Batista foi decapitado porque ele estava pregando contra o pecado. E todo aquele que se levantar para pregar contra o pecado, ele vai de uma forma ou de outra encontrar uma oposição maligna, uma oposição dos infernos que se levantam. João Batista ele estava sendo perseguido, ele foi perseguido pela mulher de Herodes, a Herodias, porque João Batista apontava o pecado daquela mulher, juntamente com o seu esposo, com Herodes. E a Bíblia diz que no dia da festa de Herodes, quando a filha de Herodias, irmão Jorge, ela dançou na frente de Herodes uma música, uma dança, certamente uma dança, aleluia, onde atraiu a Herodes, chamou a sua atenção, e Herodes prometeu dar parte da metade do seu reino, e ela correu para sua mãe perguntando o que ela pediria, e ela disse: pede a cabeça de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E Herodes não teve como negar, porque estava diante dos principais que ali estavam, e concedeu a cabeça de João Batista. E quando Jesus ele sabe desta notícia, Jesus ele se retira para um lugar deserto de barco, e ele fica ali com os seus discípulos. Por que Jesus se retirou? Porque Jesus sabia que João havia sido decapitado, porque João estava pregando contra o pecado. Jesus pregava contra o pecado, e ele sabia mais adiante o que iria acontecer com ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele estava ali com os seus discípulos, de repente uma grande multidão começa a juntar-se à sua volta, e a Bíblia nos diz que Jesus, movido de íntima compaixão, aleluia, Jesus movido de compaixão por aquelas multidões que vinham para ele, a Bíblia diz que Jesus ele curou os enfermos que ali foram levados. Aleluias. E quando se aproxima a tarde, quando está se aproximando a tarde, os discípulos eles dizem para Jesus: mestre, a tarde já está chegando, despede a multidão para que eles vão pelos vilarejos e encontrem abrigo e comprem comidas para se alimentar. Jesus lhe diz para eles: não, vocês alimentem eles. Aleluia. Naquele momento, alguém foi fazer os cálculos de quanto tinha de dinheiro para comprar pão para aquela multidão toda. Aleluias. Mas Jesus perguntou: quantos pães tendes? E alguém disse: olha, temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma grande multidão? Porque havia uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele manda, ordena que aquela multidão, eles assentem-se na grama. E ali Jesus, ele toma aqueles pães e aqueles peixinhos, e a Bíblia diz que ele deu graças pelos pães e pelos peixes, e partiu. E quando Jesus ele parte, ele manda os seus discípulos começarem a distribuir para a multidão. E meus irmãos, a Bíblia diz que eles comeram e se saciaram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E quando, aleluia, aquela multidão termina de comer, o Senhor ordena que eles recolham tudo o que sobrou. Aleluia. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos que haviam sobrado de pães. Aleluias. E o Senhor lhe dá uma ordem para os seus discípulos, dizendo: vocês voltem novamente, peguem o barco e sigam,
Aleluia! E nós começamos a imaginar que se a tarde já estava se aproximando, aleluia, enquanto aquele povo, a multidão se alimentava, certamente, eles já desceram anoitecendo para o barco, aleluia, e eles tomaram o barco e entraram para dentro. Homens pescadores, homens que viviam da pesca, que conheciam o mar, aleluia, certamente não observaram se o tempo estava para dar uma tempestade ou não observaram. Eu fico imaginando que eles desceram para o barco, irmão Jorge, certamente comentando a respeito dos milagres, porque pela primeira vez Jesus havia multiplicado pães e peixes. A euforia. Porque, irmãos, quando nós viemos de uma festa, de uma campanha, a alegria invade a nossa alma, o nosso coração, e nós nos reunimos e começamos a comentar. Veja o que o Senhor operou no nosso meio, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, Jesus curando, Jesus salvando, aleluia, uma alegria toma conta do nosso coração quando nós participamos de uma festa espiritual. E eles vinham certamente comentando a respeito do que eles haviam visto Jesus multiplicar os pães, e eles entram para aquele barco, e eu imagino, irmão Jorge, eles eufóricos, alegres com o que tinham visto, aleluias, e eles continuaram remando, aleluias, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, ele despede a multidão e ele vai para o monte orar, ele vai estar a sós com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, aleluia, Jesus, ele vem andando sobre o mar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o vento estava açoitando a embarcação e eles já estavam no meio. E quando eu paro para meditar nesta passagem, que o barco diz que o barco estava no meio e eles estavam sendo açoitados por um vento que estava soprando de todos os lados, irmãos. E aí nós ficamos pensando, e eu pensei, Senhor, por que eles estavam no meio do mar e o barco começou a ser açoitado? E o Senhor trouxe o meu coração. Irmãos, quando nós começamos o nosso ministério, nós começamos com alegria, começamos cantando, nos alegrando, contando bênçãos, o Senhor mostrando sinais e prodígios. Mas quando chega uma altura do nosso ministério, o Senhor, ele começa a trabalhar exatamente naquele ponto onde nós olhamos para o lado, irmão Jorge, olhamos para frente, olhamos para trás e não vemos uma saída, e o Senhor nos leva a nós clamar a Ele como o único recurso que nós temos. Aleluias! Quando nós estamos numa tempestade e nós estamos no ministério, nós que servimos a Deus, quantas tempestades já se levantou? Aleluia. Quantas tempestades já se levantou na tua vida, meu irmão que está me ouvindo nessa noite? Quanta luta, quanta dificuldade, e você olha para um lado e olha para o outro e fica pensando, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Aleluias! E os discípulos, eles estavam remando e lutando contra as ondas, o vento que estava se levantando. Havia uma tempestade, mas Jesus vinha caminhando sobre o vento. Jesus, ele vinha caminhando sobre as ondas. Quando nós pensamos que tudo está acabado, quando nós pensamos que já fechou o tempo e que não tem mais uma saída, o Senhor, ele vem andando sobre a tempestade. O Senhor, ele vem andando sobre a nossa dificuldade. O Senhor, ele vem andando sobre a tua luta, ele vem andando sobre o teu problema. Louvado seja Deus. E quando eles enxergam
viram Jesus de longe, caminhando sobre as ondas, eles começaram a gritar: é um fantasma, louvado seja Deus. Quem sabe, se ninguém sabia, eu fico pensando, será que alguém já tinha visto algum fantasma na sua vida? Às vezes se levanta a tempestade, se levanta, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, e muitas vezes nos assustamos com isso. Muitas vezes nos assustamos, pensamos que não vamos vencer, aleluia, ficamos assustados, porque estamos muitas vezes passando por um período de enfermidade, um período de desemprego, um período de luta na família, e é uma dificuldade tão grande, e nós clamamos, e não ouvimos resposta alguma. Aleluia. E o que mais nos abate é que muitas vezes nós oramos e ficamos esperando ouvir uma resposta da parte de Deus. Ah, como nós ficamos ansiosos! Ah, como nós almejamos ouvir a voz do Senhor quando nós estamos no momento de dificuldade. Ah, como nós desejamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e sonhar que estamos sendo abençoados, sonhar que o Senhor está falando conosco. Ah, como nós desejamos deitar com aquele problema e acordar no outro dia e já não existir mais aquele problema. Mas muitas vezes não acontece assim. Muitas vezes nós dormimos e acordamos e o problema continua ali, porque o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida. O Senhor, Ele está nos moldando. O Senhor, Ele está querendo nos mostrar algo mais além, aleluia, nos aperfeiçoando. Aqueles discípulos, quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles começaram a gritar que era um fantasma que vinha vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine um barco com 12 homens gritando dentro, apavorado, aleluia, gritando, pensando que era um fantasma, que não teriam mais nada a fazer, mas de repente eles ouvem a voz do Senhor que diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Meus irmãos, quando nós tínhamos a nossa filha com 11 meses de idade, nem um ano de idade, ela foi acometida de uma enfermidade e ela foi parar numa UTI e ela ficou quase um mês na UTI. E nós ali naquela luta, trabalhando e chorando e gemendo e pedindo para Deus: Senhor, tenha misericórdia da nossa filha. Aleluias, entubada. Aleluias, e uma noite, aleluia, eu cheguei em casa, minha esposa chorando, e a gente precisa ser forte neste momento. Alguém tem que segurar as ondas, as pontas, não pode deixar de se perder. E eu estava me controlando e nós fomos dormir. E naquela noite, aleluia, quando antes de me acordar de manhã, o Senhor me deu uma visão. E naquela visão eu não vi, eu só vi uma voz, alguém que passou e disse: não temas, porque esta enfermidade não é para a morte. Aleluia. Oh, glória. Eu me levantei de manhã, a minha esposa estava triste. Eu disse para ela: olha, esta noite o Senhor falou comigo. Aleluia. Oh, glória. Esta noite o Senhor falou comigo. E o Senhor disse que esta enfermidade não é para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor ainda nos prova, irmão Jorge. Mesmo Ele falando que nos vai dar vitória, o Senhor ainda nos prova. Os médicos mudaram o medicamento. E quando mudaram o medicamento, o coração dela acelerou.
e quase teve uma parada cardíaca. A minha esposa me ligou chorando, vem correndo para o hospital. A Mariana teve quase uma parada cardíaca. Eu saí correndo, sem rumo. Eu disse: Senhor, mas o Senhor falou comigo que o Senhor ia dar vida, que a enfermidade não era para a morte, Senhor. Aleluias! E quando eu cheguei naquele hospital, ali estava uma junta médica reunido na volta dela. E os patrão da minha esposa, que tem um plano de saúde, ela estava abaixada pelo plano, disseram para ela: não leva para o hospital da criança, que lá tem mais recurso. E aí a médica, a chefe me chamou e disse: olha, pai, o caso dela não é fácil, mas eu vou dizer o seguinte: o medicamento está sendo feito, e se você tirar ela daqui, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. A partir do momento que você tirar de dentro do hospital, nós não nos responsabilizamos. Aquilo me colocou numa situação: e agora, Senhor, o que fazer? Eu parei, Aleluia. olhei para ela e vi naquela mulher uma sinceridade. E eu disse para ela: doutora, a nossa filha vai continuar aqui mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor começou a trazê-la de volta. E hoje ela vai fazer 16 anos louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, trabalhando com as crianças, dirigindo o coral infantil. Porque quando o Senhor Ele fala, o Senhor Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia, e o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para ti que está passando por um momento, por um vale. O Senhor está dizendo: não temais, tem bom ânimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a tua cabeça, essas ondas não vão te destruir, esta tempestade não vai te matar. É o Senhor te aperfeiçoando para uma obra maior ainda que o Senhor tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E o Senhor Jesus, Ele ordena ao vento que se acalme. Aleluias. E o apóstolo Pedro, ele estava no barco, e quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz: mestre, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor diz: vem, Pedro. E Pedro, ele sai do barco, pisa na água e sai caminhando. Mas quando ele sente o vento que era forte, ele começou a afundar. Sabe por que ele começou a afundar, meus irmãos? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a afundar. Por isso, nessa noite, levante a tua cabeça, tem bom ânimo, porque o Senhor está aqui e o Senhor te chama para estar perto dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor, aleluias, ele entrou no barco e a Bíblia diz que fez-se bonança. Quando o Senhor está no barco, há uma bonança. Quando o Senhor está no barco, nós sentimos uma paz interior. Quando o Senhor está no barco, nós sentimos uma alegria. Nós temos prazer de estar na igreja. Nós temos prazer de louvar o Senhor. Quando o Senhor está no barco, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa se a tempestade é grande, não importa se a luta é grande, sabendo que o Senhor ele está no barco, vai tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ele está aqui nessa noite. Nós sentimos uma liberdade do Espírito Santo de Deus. E se você está passando pelo vale nessa noite, ele está dizendo: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu que estou aqui, louvado seja Deus.
Aleluias! O Senhor nos leva a ter experiências com Ele. O Senhor nos leva para estar mais próximos dEle. Aleluias! Por isso, irmão, não fique distanciado do Senhor. Não fique de longe assistindo como um espectador, como alguém, aleluia, que somente veio para ouvir, mas queira andar com Jesus, queira seguir ao lado de Jesus, porque é Ele que faz o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele não despede ninguém vazio. Aleluia. O Senhor, Ele não despede ninguém vazio. Os discípulos já queriam que Jesus mandasse aquela multidão embora. Estavam preocupados porque a noite já estava chegando. Mas Jesus, quando Jesus está no negócio, irmão, a provisão é certa. Aleluia. Quando Jesus está no negócio, o milagre acontece. Glória. Quando Jesus está na casa, o milagre acontece. Glória. Não importa o tamanho da igreja, não importa a quantidade de pessoa, quando Jesus está na casa, o milagre acontece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que certa mulher um dia ela vinha gritando atrás de Jesus, gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos quiseram logo despedir aquela mulher, disseram: mestre, despede esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra alguma. Aleluia. E este silêncio, irmão, nos causa uma aflição tão grande. O silêncio de Jesus muitas vezes nos causa uma aflição na alma. Aleluia, aquela mulher gritando, os discípulos querendo resolver a situação e Jesus em silêncio. E aquela mulher, ela chega, se prostra aos pés do Senhor e o adora. E disse: Senhor, tem misericórdia de minha filha. Aleluias. Glória. E Jesus diz para ela: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E Jesus, e aquela mulher diz: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher demonstrou, irmãos, uma humildade. Alguém que não queria voltar para casa da mesma forma. Quando nós viemos na igreja, nós não devemos voltar da mesma forma que nós viemos. Nós temos que clamar por Ele, pedir por Ele, insistir com Ele. Aleluia. Aleluias. E aquela mulher, ela ficou ali clamando e pedindo, se humilhando. E Jesus olha para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Vai em paz, a tua filha já está curada. Aleluia. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, enquanto nós estamos adorando a Deus, o Senhor, Ele está fazendo um milagre. Aleluia. Deus, Ele está fazendo um milagre nessa noite. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui servindo, o Senhor, Ele está trabalhando pela tua causa nessa noite. E eu quero te convidar a te pôr de pé nessa noite, em nome de Jesus. E com a permissão do pastor da igreja, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos que aqui estão e com as irmãs. Eu não sei se todos já são cristãos, se todos já aceitaram a Jesus, mas se você ainda não aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, aleluia, nessa noite Ele quer ir contigo para a tua casa. Nessa noite Ele quer ir contigo para a tua casa. E se você receber a Ele na tua casa, você vai ver o que Ele vai começar a fazer por ti. Tu vai ver o que Deus está fazendo pela tua vida e pela tua família, em nome de Jesus. Se alguém quer uma oração, vem aqui na frente nessa noite. Nós vamos estar orando. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Deus. Glória a
Nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia, o Senhor, Ele está aqui nesta congregação, o Senhor Ele está conosco, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Nós queríamos também orar pela irmã Giovana, uma irmã nossa amada que está com câncer no estômago e intestino. Vamos lá.